Olá, eu sou a professora Roberta Salvador e estarei com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá, turminha do quinto ano? Acompanhem comigo. Na nossa rotina de hoje, o que nós teremos? Estudar simetrias, provavelmente você já ouviu falar desse conceito, que você poderá assistir depois na videoaula, fazer a leitura das páginas 227, 228 e 229, e o aluno em casa pode pausar a videoaula no momento em que ele achar oportuno. O professor explica sobre simetria e assimetria de reflexão e continuar assistindo a videoaula. Atividade 1, nas páginas 230 e 231, a tarefa, nas páginas 240 e 241, exercícios 1, 2 e 3. Né? E o aluno em casa, depois, no final da aula. E tirar as dúvidas quando houver e fazer a correção das atividades, dessas tarefas, no aplicativo com a sua professora, o seu professor. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Olha lá, simetrias. Professor, eu já ouvi isso desde o terceiro ano. Eu tenho vagamente uma ideia do que seja, mas vamos retomar? Acompanhe a leitura comigo. Você se lembra do conceito de simetria? Provavelmente sim, pois já construiu figuras simétricas na cor e na forma, e também traçou seus eixos em anos anteriores. No terceiro, no quarto e agora no quinto novamente. A simetria sempre foi tida como critério de beleza e de perfeição na arquitetura, na arte, na natureza, nos animais e em objetos do cotidiano. O que quer dizer isso? É que, antigamente, uma pessoa ela era considerada bonita se a simetria do seu corpo, por exemplo, a sobrancelha esquerda fosse muito próxima, muito parecida com a direita. E todas essas proporções de um lado e o outro fossem o mais iguais possível, certo? Olha lá, essa primeira figura é a pirâmide do Museu do Louvre, em Paris, na França. Vale pensar e analisar que aqui, ó, esse traço vermelho, essa linha tracejada, é o nosso eixo de simetria. O que é isso? É uma linha, lembra das linhas imaginárias lá em geografia que nós já estudamos? É como se fosse uma linha imaginária também. Porém, ela divide essa figura ao meio. Né? Aqui, ela divide bem no momento em que a figura é refletida do lado contrário. E a mesma coisa aqui, ó, que orquídea linda. O eixo de simetria, ele foi traçado bem aqui, ó, e não foi à toa. É porque aqui divide a figura, a imagem, exatamente ao meio. Ou seja, essa parte fica exatamente igual a essa parte, o que eu posso chamar de metade. Metade são duas partes exatamente iguais. Certo? Olha lá mais figuras para que nós possamos observar. Tem um falcão, que foi dividido pelo eixo de simetria, bem no meio também. Então, um olho de um lado, um olho do outro, uma asa de um lado, uma asa do outro, e dividiu o falcão exatamente no meio. Professor, essa linha corta o pássaro ao meio? Não, é só uma linha imaginária para que nós possamos fazer essa análise. E nunca mais a gente vai olhar do mesmo modo para as coisas. Você vai analisar a parede da sua casa, o piso, a janela, a porta, e nós começamos a ficar mais observadores. Olha aqui, ó, um azulejo português. É um revestimento, um piso, tá vendo? Ele tem um desenho bem interessante, que quando nós olhamos dá a sensação de tranquilidade. A aula de geometria é muito interessante por isso, porque você descobre coisas novas e sente uma sensação boa. Ai, olha só, que capricho. Só que aqui eu tenho dois eixos de simetria, tá vendo? Será que pode acontecer isso? Sim, porque a figura, ela expressa uma igualdade desse lado e desse. Mas se eu fizer o traço aqui, ó, na horizontal, tudo que eu tenho em cima, eu também tenho embaixo. Então, essa figura é simétrica
de acordo com esses dois eixos de simetria. Poderia ter mais eixos? Dependendo da figura, sim. Você sabia? Há mais de 500 anos, nascia na Itália Leonardo da Vinci. Ele é considerado um gênio, pois além de excelente anatomista, era músico, naturalista, arquiteto, inventor, escultor, pintor, engenheiro e matemático. Olha o tanto de coisas que ele conseguia fazer. Mas o que é anatomista, professora? Vamos olhar aqui no nosso box, olha. É um profissional que trabalha com anatomia, é um estudo do corpo. Aqui, ó, anatomia é o nome que se dá ao ramo da biologia, né? O que nós ainda chamamos de ciências, que estuda os sistemas do corpo e o seu funcionamento. Homem vitruviano. Aí no seu material, você vai poder olhar bem próximo da folha impressa esse desenho, que provavelmente você já viu em sites, nas mídias sociais e agora apareceu aí no seu caderno. Vamos fazer a leitura? Estima-se que o artista tenha deixado mais de 13.000 páginas de anotações, das quais hoje restam cerca de 6.000, abrangendo estudos de anatomia. Entre eles, o famoso Homem Vitruviano, um desenho de 1490. Olha o tanto de tempo. Com proporções perfeitas, seguindo um ideal de beleza daquela época. O desenho também é considerado um símbolo da simetria básica no corpo humano. Então, aquela pessoa que tinha um corpo que se encaixasse nesse padrão, era considerada uma pessoa bonita. Professora Roberta, assim, mais gordinha? Já não dava, certo? Mas lembrando que cada um tem a sua beleza. Quem reconhece essa imagem? Isso mesmo, você acertou, é a Mona Lisa, uma das mais famosas e importantes obras de arte de Leonardo da Vinci. Foi a Mona Lisa. Ela foi pintada em 1513, que também possui características simétricas. Atualmente, essa obra se encontra no Museu do Louvre, em Paris, na França. Então, o que significa dizer que a Mona Lisa tem proporções simétricas? E que o olho e o outro olho, eles são iguais, né? Aqui ó, tem um olhar misterioso, mas se nós traçássemos aqui um eixo de simetria, a professora, mas ela está viradinha, sim, mas nós estamos levando em consideração não a expressão, mas a disposição dos órgãos dela, olha, o nariz, as narinas, os lábios, tá vendo? Não significa que ela seja a mulher mais bonita, mas era uma mulher considerada simétrica. Continuando. A simetria de reflexão. Essa palavra reflexão já nos faz pensar em alguma coisa, né? Reflexão, reflexo, lembra espelho. Adolescente adora olhar no espelho, né? Nós também. A simetria observada nas imagens anteriores é chamada de simetria de reflexão, que pode ser de dois tipos. Primeiro tipo, o eixo de simetria divide uma figura simétrica em duas partes que, ao serem sobrepostas, coincidem, ou seja, são exatamente iguais. Veja novamente como exemplo a imagem da orquídea. Olha aqui, significa que se eu dobrasse esse papel, as pétalas da orquídea, elas ficariam sobrepostas de tal maneira que não passaria nenhuma. Por exemplo, vou pedir para a câmera focar aqui, ó. É uma folha comum de sulfite que você tem aí em casa. O formato é de um retângulo. Se eu dobrar no meio, o que acontece aqui, olha? Não sobra nenhuma pontinha para fora. Então, eu tenho aqui um exemplo do primeiro tipo de simetria. Que eu tenho uma figura que quando eu dobro, ou seja, sobrepus, coloquei uma sobre a outra, né, as duas metades, e elas coincidem, fica exatamente igual, tanto que parece ser só uma, ok? E o segundo tipo, tenho duas figuras que são simétricas, se ao ser dobradas pelo eixo de simetria e sobrepostas, ou seja, agora eu não tenho só uma que eu vou dobrar,
eu tenho duas, né, que eu vou comparar e elas serão exatamente iguais. Olha aqui o exemplo que a professora trouxe para vocês. Esse material é o gel plano, provavelmente vocês já conhecem, né, de sala de aula, e nós utilizaremos novamente em sala de aula, quando nós pudermos voltar. E eu coloquei aqui, ó, 3 figuras geométricas para vocês, né? Então, aqui, ó, onde fica esse vão aqui da minha blusa, é como se fosse o eixo de simetria. Então, eu tenho aqui um triângulo, né, um contorno de um triângulo, e aqui eu tenho um igualzinho. Tem simetria aqui? Sim. É como se esse triângulo estivesse olhando no espelho e saiu esse reflexo. Embaixo eu tenho um trapézio laranja, né, um contorno de trapézio. Para ser trapézio ele tinha que estar completo. Olhando no espelho, ou seja, refletindo, eu tenho um igual, só que ele está virado para o outro lado, porque eu tenho que lembrar que está refletido, ó. E por último, eu tenho um retângulo verde aqui, na verdade, né, uma forma retangular, porque ele não está completo para ser um retângulo. E refletido, aqui na minha simetria de reflexão, ele ficaria desta maneira. Não é legal? Ah, professora, eu não tenho esse material em casa, mas você pode desenhar no seu caderno, só para treinar e perceber que existem vários tipos de simetria. Tudo bem? Continuando. Olha lá aquela imagem da primeira página. O eixo de simetria pode estar na própria figura, como no primeiro tipo, ou fora dela, como no segundo tipo. Então, aqui, ó, eu tenho uma reflexão. O eixo de simetria fica fora da figura. E a reflexão fica lá embaixo, olha. Atividade 1. Agora vamos colocar a mão na massa, né? No caderno. Separe aí um lápis. Professora, eu vi que todos os eixos de simetria aqui da apostila, dos slides, estão na cor vermelha. Será que toda vez eu tenho que traçar de vermelho? Não. No material foi utilizado o vermelho porque é uma cor que se destaca mais. Você pode traçar os eixos de simetria com lápis de escrever mesmo. Tudo bem? Então vamos lá, ó. 1. Em cada imagem, trace os possíveis, às vezes não tem mais de um, não é possível traçar um eixo de simetria. Eu não posso sair fazendo um risco, um traço, um segmento de reta de qualquer maneira. Quando houver, pode ser que não tenha? Pode, porque primeiro nós temos que analisar. Então vamos lá, olha essa primeira imagem, certo? Quantos eixos de simetria será que dá para nós traçarmos nela? Vamos lá, a professora Roberta vai dar a volta aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Eu teria, olha, tá vendo? Esse lado simétrico a esse. Então, aqui eu tenho uma diagonal. Se eu virar minha diagonal no sentido oposto, olha lá, tá certo? Eu tenho esse lado simétrico a esse, já foram 2 eixos. E assim, na vertical, também? Sim, olha, eu tenho esse lado simétrico a esse, já foram 3. E aqui, tem simetria, quinto ano. Isso, esse lado simétrico a esse. Ou seja, 4 eixos de simetria. Vamos lá? Ah, esse B é um portão e bem facinho. Quantos eixos de simetria será que nós conseguimos encontrar aqui? Vamos comigo. Não, por quê? Diferente, olha. E na diagonal? Também não. Na vertical? Ah, agora sim. Então, aqui na imagem B, eu tenho apenas um eixo de simetria. Imagem C. Será que você consegue descobrir quantos são os eixos de simetria? Vamos lá? Vou me aproximar novamente para nós analisarmos. Vamos lá. Olha só, diagonal.
Não, professora, não tem simetria desse jeito. E aqui? Também não, mas que raio difícil, hein? E aqui? Também não, e agora? Sabe o que isso significa? Que essa é uma figura que não tem eixo de simetria, portanto, ela é uma figura assimétrica e não apresenta simetria. Porque aqui, ó, era quando houver, nesse caso não há. Tudo bem? Na imagem D agora. Vamos lá? O mesmo esquema, mesma estratégia. Aí na sua casa você pode utilizar a sua régua, tá bom? Fica bem mais fácil. Tem simetria aqui na diagonal? Analisa aí agora. E assim? Será que tem? E na vertical? Aqui nessa figura, eu só consigo duas. Olha aqui, uma na horizontal, tá vendo? Precisa ficar igualzinho, lado de cima e de baixo, e na vertical. De um lado, esquerdo e direito. Viu que facinho? Agora nós temos a atividade 2, que vocês vão fazer. O que eu vou pedir? Para que vocês separem os lápis de cor na cor mais próxima da atividade, porque como nós estamos trabalhando simetria, e aqui não pede cores muito diferentes. É apenas um verde claro, vermelho, laranja e um azul claro. O que vocês farão agora? Olha lá, a partir do eixo de simetria, ou seja, a imagem já traçou o eixo, tá vendo? Ó? Nesse negrito aqui, ó, um preto mais acentuado. Trace a outra parte de cada figura. Então aqui, olha, eu vou analisar cada quadradinho desse. Aqui no primeiro, pinta metade para cá, metade para cá. Aqui, juntinho do eixo de simetria, vou pintar aqui também. Então, você analisa um lado para fazer o outro. Depois você vai mandar foto para sua professora de cada atividade dessa. Então, tem que caprichar. Combinado? Atividade B. Olha aqui. Vou usar uma cor ou vermelho ou laranja, né? Dependendo de como está a sua impressão aí, mas não tem problema. O importante é realizar a atividade com bastante capricho. Então, olha aqui uma dica, olha. 1, 2, 3. Então, eu sigo na mesma linha e vou contando e colorindo. 1, 2, 3. Já fiz uma primeira parte. Aqui, eu analiso que no eixo de simetria, aqui está vazio. Então, eu não vou pintar esse, nem esse. E esse, será que eu vou colorir? Então, eu vou passar a analisar com bastante cuidado e vou colorindo. Olha aqui embaixo. Colorido, vou colorir aqui também. Colorido aqui, vou colorir aqui também. E assim, em todas as figuras. Vamos olhar as próximas. Olha lá. Construa figuras simétricas à figura dada a partir do eixo de simetria. Olha só, eu tenho agora um detalhe diferente. Eu tenho uma figura completa. Olha lá, na atividade anterior, eu tinha só metade da figura. E vocês precisam completar a outra metade. Agora, nessa próxima, eu tenho a figura completa. Então, o que eu vou fazer, professora? Vocês vão desenhar aqui, essa mesma figura completa também. Só que tem que se ater bem aos detalhes, porque aqui eu tenho uma malha pontilhada. E se você não prestar bastante atenção, vai se confundir. Eu tenho certeza que você é capaz. Então, vamos lá. A dica que eu dou é, você vai, a partir do eixo de simetria, contar. Onde começa essa figura? Olha, 1, 2, 3. Então, ela começou aqui no terceiro ponto. Então, eu volto para o meu eixo de simetria e vou contar 3. 1, 2, 3. Aí, eu vou começar a fazer o meu desenho. Olha, lá tem um triângulo, eu usei 3 pontos. Então, eu vou traçar aqui, ó, os 3 pontos. E assim eu vou continuando. Usem lápis de escrever. Depois você analisa bem. Tá tudo certo? Pinta e envia para sua professora. São atividades que acalma, que tranquiliza. E quando a gente termina, dá um orgulho e fala, eu que fiz. E eu sei o que eu estou fazendo. Agora, dando sequência à atividade B, nós temos aqui
uma imagem parecida, né? A gente lembra de uma seta e nós vamos usar a mesma estratégia. Eu foco no meu eixo de simetria e vou contar. Olha, para iniciar a figura, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, no quarto ponto, eu começo a traçar o meu desenho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Daqui, eu já posso começar a traçar a minha imagem simétrica. Terminei com lápis, vou colorir. Agora é a sua vez. Construa duas figuras, uma do primeiro tipo, né, daquela que tem que ser metade, traça o eixo de simetria e a outra metade. E outra do segundo tipo de simetria, ou seja, são duas figuras com o eixo de simetria que as separa. Capricha, hein? Usa criatividade e depois envia foto para sua professora. Hora da tarefa, a melhor tarefa de hoje. Em casa, trace os eixos de simetria nas letras amarelas. Então, aqui vocês precisarão contar, que nem a professora fez, né? Vai virando a régua, descubra quantos e traça. Uma dica, usa lápis de escrever. Depois que você tiver certeza, pode passar o lápis de cor. 2. Complete a simetria da figura a partir do eixo traçado. Ou seja, nós já sabemos, né? O que é isso aqui? Não vou falar mais agora, hein? Tem que pensar. E vai construir a outra parte. 3. A partir do eixo de simetria, de novo, olha lá. Falei que não ia falar, né? Olha ele aqui de novo, ó. No enunciado já fala eixo de simetria. Desenhe uma figura simétrica à figura dada. Então, você vai observar com atenção e vai desenhar uma igual naquela parte. Retomando a nossa rotina de hoje, da videoaula 5, unidade 5, matemática. O que nós vimos? Simetrias, onde vocês podem assistir na videoaula, fazer a leitura, né? Fizemos das páginas 227, 228 e 229. E em casa você pode pausar no momento em que precisar. A professora explicou sobre simetrias e simetria de reflexão, e você pode continuar assistindo a videoaula. Atividade 1 e a tarefa. Você em casa pode assistir depois, pode parar e, por último, envie a foto para sua professora. Tire uma foto nítida com bastante capricho. Cuidem-se bem e até a nossa próxima aula.